Bom dia a todos, vamos dar prosseguimento à palavra, falamos da parábola do filho pródigo, de algumas outras mensagens. Então, só corroborando o que já foi dito, vamos ter outras referências aqui nessa segunda pregação, como também gostaria de falar sobre a palavra do filho pródigo, um complemento. Observe que o filho mais velho, o primogênito, ele era um fariseu? Não, ele era justo, ele é justo. Ele é justo porque ele viu, não, ele esbanjou, eu continuo aqui te servindo, meu pai, eu continuo aqui do teu lado. Então Deus Pai com justiça disse, tudo que eu tenho é seu. A gente sabe pela Bíblia que o que? Que tudo que Deus Pai tem, concedeu a quem? A Deus Filho, e Deus Filho vai, depois de tudo estar sujeito a Deus Filho, Deus vai se submeter com tudo a Deus Pai. É a palavra de Deus que diz, e vai muito, a palavra de Deus é muito profunda, então... não é apenas isso, a gente sabe também o que Jesus teve que passar, pelos pecadores, por aqueles que caíram, viviam em queda, A pessoa vive em queda, aí conhece Jesus verdadeiramente, crê em Jesus, aí Jesus traz para o reino da luz, o reino eterno dele, e nesse reino eterno a pessoa muda de atitude, então vive para fazer a vontade de Jesus. No início, talvez a pessoa pense, não, mas a minha vontade, eu tenho que fazer a minha vontade. Mas a pessoa cada vez vai se aproximando mais de Jesus, vai entender que sabemos que só um remanescente será salvo, então por que eu não vou renunciar à minha vontade como Jesus renunciou à vontade dele? Jesus estava em glória eterna com Deus Pai, e Deus Pai teve que, para cumprir a palavra dele, mandar Deus Filho para poder fazer tudo o que Deus Filho fez por nós, pelo amor a Deus Pai, e inclusive pelo amor a nós, porque quando o amamos ele também nos considera como irmãos. Em João capítulo 8, versículos 3 a 12, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A profundidade de Deus, Deus foi preparando. Deus mostrou já no Antigo Testamento, olha, quem peca morre, E as pessoas tinham que matar sim para certos pecados, Aquelas pessoas, quando o pecado era grave, e no caso do pecado ser um pecado perdoável entre os homens ali na terra, naquele momento, se matava, um animalzinho, se realizava algum sacrifício, para limpar o pecado, daquela pessoa que cometeu aquele ato, Então, Jesus veio ao mundo, inicialmente, a primeira vez que Jesus veio foi para quê? Foi para trazer o amor do Pai para nós. Então, ele não a condenou, não condenou a adúltera. Por quê? Porque é tão profunda a palavra de Deus que Jesus nos ensina o quê? Que temos que morrer para quem? Para o pecado. Morrer para o pecado para... Então, viver para Deus. Viver para Deus é fazer a vontade de quem? A nossa vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Se a nossa vontade se assemelha à vontade de Jesus Cristo, se ela é igual à vontade de Jesus Cristo, então já estamos fazendo a nossa vontade, porque não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus em nós, a vontade de Jesus em nós. Então isso é o que o próprio Jesus fez, obedecendo Deus Pai, por tudo que ele passou. Então... Vamos adiante. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 44. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Olha só, não quero. Ele queria? Não queria. Mas depois mudou de ideia e foi. Então ele foi fazer o que? A vontade do pai. Vamos adiante. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Tem um filho que não queria, mudou de ideia e foi, e o filho que disse que iria e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
né? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, o caminho de quê? Que João veio trazer? Raça de víboras, né? Mostrem frutos que sejam do arrependimento. Então, João veio fazer o quê? João veio mostrar o caminho da justiça, preparar e aplanar a vinda do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Messias, nosso Senhor Deus, né? Deus Filho. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Não se arrependeram nem creram nele. Então, aqui quando se fala que os publicanos e prostitutas creram, então publicanos e prostitutas, aconteceu o que com eles? Mudaram de atitude, frutificaram os frutos que Deus ensina, agradaram Deus, fazendo a vontade de Deus e não deles mesmos. Então, hoje, a pessoa se arrependeu, conheceu Jesus e começa a frutificar os frutos que Jesus ensina, então ela está fazendo a vontade de Deus e não precisou passar por uma morte de apedrejamento, uma morte, de repente, queimada no fogo. Né? Por quê? Porque é o que Deus preparou para nós. Mas mesmo assim, muitos hoje vivem uma apostasia, né? Que acabam dizendo, não, a minha vontade prevalece, não, eu vou glorificar homens aqui, vou começar a elogiar homens. Glorifique Jesus. Minha recomendação é essa, glorifique aquele que veio e que fez coisas mesmo sem a própria vontade para trazer o amor de Deus Pai, inclusive para trazer salvação àqueles que o amam. Quem é que em sã consciência vai dar uma mão para uma marretada? Quem é que em sã consciência vai dizer, pode me pendurar numa cruz, pode me furar, pode me colocar diante da morte? Pois é isso. Os cristãos, a gente observa, o próprio Deus Filho, o próprio Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você estiver mais velho, você dará as mãos para quem você não quer dar. Né? Falando como Pedro glorificaria a Deus, né, na sua morte, na morte de Pedro. Né? Então é isso. Numa situação inicial, né, a gente se aproximando de Deus, aquilo muitas vezes não é nossa vontade. Mas quanto mais nos aproximamos dele, vamos fazendo cada vez mais a vontade dele. E isso não traz sofrimento nem tormento para a gente, porque a gente tem fé nele, que é o autor da vida. Né? Então vamos adiante. Ouça outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em mau número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Quando vier o que? O dono da vinha. No Antigo Testamento também tem mensagem sobre isso. O dono da vinha vem também. Deus Pai também vem com Deus Filho no juízo eterno. Quem quiser vai estar na palavra de Deus, vocês vão poder também conferir com os próprios olhos. Responderam eles, matará de modo horrível, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. A palavra de Deus é profunda, então uma das interpretações inclusive, as pessoas conhecem do amor de Jesus e caem. Se você conheceu do amor de Jesus e caiu, né, você já vivia em queda. Aí você conheceu do amor de Jesus e você caiu, então a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. E aqueles que já não creem em Jesus também vão ser reduzidos a nada, vão ser reduzidos a pó. João capítulo 8, versículos 28 a 32. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo,
mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então os judeus também creram em Jesus? Sim, tem judeus que creram em Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, tem que permanecer onde? Tem que permanecer firme na palavra de Jesus. Verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade os libertará de todo engano, toda injustiça, toda falsidade, todo pecado, né, que o mundo tem para oferecer para aquela pessoa e para todas as pessoas que estão aqui na Terra. Mas Deus é tão bom que Ele proporciona um escape para os filhos dele na hora de repente de uma provação, de uma tentação. E cada vez busquemos mais a Ele para que não venhamos a cair, que não venhamos a deixar de permanecer firme na palavra dele, na palavra de Deus. Agora vamos para o Antigo Testamento, né? Vamos falar um pouco de Deus também, de profecias que Deus, pelo Espírito Santo, né, trouxe ao profeta Isaías. A palavra de Deus. Isaías capítulo 49, versículo 1 a 8. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Antes de Jesus nascer, o Senhor o chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Desde o nascimento de Jesus, Deus Pai fez menção ao nome dele. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostraria o meu esplendor. Então Deus Pai considera Deus Filho como o quê? Como um servo, não é mesmo? Mas a gente sabe que Deus Filho é o Filho de Deus, né? É o Todo-Poderoso. Tudo foi feito por ele, para ele, é dele, né? Então, vamos adiante. Mas eu disse, né? Aqui interpretamos que é quem que disse? Próprio Jesus. Tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Desabafo do Senhor Jesus, né? Diante de Deus Pai. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre, o próprio Senhor, o próprio Deus Filho, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, né, agora, Deus Pai dizendo para Deus Filho, é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Né? Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, Deus Pai dizendo. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Apocalipse capítulo 6, versículos 14 a 17. Observe que no dia da salvação o próprio Deus Pai ajudará Deus Filho. Vamos para Apocalipse capítulo 6, versículos 14 a 17. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira de quem? Da ira deles. E quem poderá suportar? Isaías capítulo 50, versículos 4 a 6. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustenho exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Deus Pai ensinando para Deus Filho. Estamos aqui na véspera do Dia dos Pais, um dia comemorativo, um dia comercial, né? Mas por que não falar de Deus, né? Falar de Deus Pai, Deus Filho, falar dessa relação de Deus Pai com Deus Filho. Então, Isaías capítulo 50, versículos 4 a 6. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos. O soberano Senhor a gente interpreta como Deus Pai. E eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Deus Filho falando o que teve que enfrentar por amor a nós, por amor a Deus Pai, né? Por amor a Deus Pai, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo, né? Amor a nós também.
Então vamos adiante. Isaías capítulo 52, versículos 13 a 15. Isaías capítulo 52, versículos 13 a 15. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido, muitíssimo exaltado. Será levantado e erguido, tanto levantado, né, para poder mostrar que seríamos nós que deveríamos estar ali, né, seríamos nós que deveríamos ter sido açoitados, né, com até pontas, né, naqueles açoites que causavam muita dor, inclusive pessoas morriam nos próprios açoites. Jesus ainda continuou sofrendo por nós no nosso lugar, né, o santo dos santos no nosso lugar. Então, veja, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Porque tanto na humilhação, né, no sofrimento, na dor, na tortura, na morte, né, Jesus ele ainda assim foi levantado, né? Jesus ele não caiu. E Deus também o exaltou à mais alta posição. Deus o tornou pleno em todas as coisas. Deus o fez reconciliar consigo todas as coisas. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, o sangue do Cordeiro vai aspergir em muitas das nações, porque o objetivo é que saibamos que é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado que cometemos. E pelo sangue de Jesus nós temos que fazer a vontade dele aqui na terra, renunciando ao pecado e fazendo a vontade dele, fazendo as obras que o agradam. Isaías capítulo 53, versículos 11 a 12, 11 e 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Observe, Jesus até intercedeu pelos transgressores. Caso do rei Davi, né? Caso do rei Davi, observe, ele estava com Deus, né? Conheceu Deus, Deus o colocou como rei. E ele fez o quê? Ele caiu uma vez. Observe que a queda dele foi uma vez. Adultério, né? Acumulado com mandar Urias, né, para a frente de batalha ali, e Urias acabou, né, sendo assassinado pelo povo inimigo. Né? Agora vamos falar sobre o ladrão da cruz. Né? O ladrão da cruz, o ladrão que estava ao lado de Jesus, um dos ladrões, né, tem dois ladrões. Um deles foi morto, né? Foi morto, mas falou, né, algo que eu vou dizer a seguir aqui. Então observe, ele passou por um batismo de águas. Observe que ele entendeu que tinha que se arrepender, ele reconheceu e creu em Jesus, e ele estava passando por um batismo da própria morte. O próprio Jesus, né, Deus Filho, ele falou, tenho que passar por um batismo, e aquele batismo ao qual Jesus estava se referindo era o batismo da morte de cruz. Então vamos adiante, né, para entender um pouco mais da palavra. Né? Quem discordar de mim, leia na palavra, né, e você pode, né, tirar as suas próprias conclusões. Observe que no batismo de morte, né, de morte de cruz, né, tem o que? Humilhação, tortura. E inclusive aquele ladrão que aceitou Jesus, os dois, né, o que não aceitou e o que aceitou. Aquele que aceitou, inclusive, teve as pernas quebradas. Né, teve as pernas quebradas, além da dor que já estava passando, da humilhação que estava passando ali, né, na cruz, para pagar pelo erro que ele cometeu. Já Jesus, né, sofreu na cruz sendo o inocente, morrendo pelos culpados, que somos todos nós. Alguns que vão crer, né, verdadeiramente em Jesus, e outros que vão passar pela condenação eterna. Em João capítulo 19, versículo 31 a 37. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz diante do sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado.
E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 46, um dos criminosos que estava ali, dependurado, lançou-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se Jesus disse que existe um paraíso, é porque o paraíso existe. Né? Se Jesus, de repente, levou consigo o paraíso, né? Depois que ele ascendeu aos céus, isso aí tudo depende de cada um buscando Jesus para poder ter revelação, né? Revelação da palavra dele, para saber, né, se esse paraíso permanece existindo ou não. Né? E em alguns textos fala do seio de Abraão. Então que a pessoa busque, né, em Deus, né, busque na palavra de Deus, né, discernimento sobre a palavra. Já era quase meio-dia e trevas cobrindo toda a terra até as 3 horas da tarde. Olha só. Quase meio-dia as trevas cobrindo toda a terra, ou seja, no horário de o sol está forte, mais forte. Então as trevas cobriram toda a terra, porque a luz do mundo estava passando pelo sofrimento, pela dor, a morte de cruz, né, nosso Senhor Jesus. Ele permanecia ali vivo, né, sofrendo na cruz, mas houve trevas sobre o mundo. Né? Então, trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, e para bradar na cruz é uma dor muito forte. Quem quiser ler sobre crucificação pode ler. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Observe que Jesus ele falou, não apenas nesse momento, ele falou em mais momentos, mesmo na cruz, mesmo passando pela dor. Né? Então, quem quiser conhecer mais da palavra, basta ler. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 28. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, muitas vezes a gente vê a palavra do filho pródigo e a gente se identifica com quem? Se identifica com o filho pródigo, né? Por quê? Porque o filho pródigo, né, viveu engano, vivendo sendo enganado quando ele se afastou do pai, né? Se afastou do pai. Alguns querem se comparar ao primogênito. Ei, o primogênito, ele estava o tempo todo com o pai, obedecendo o pai. Ei, ninguém queria se comparar ao primogênito, porque ninguém aqui deve se comparar a Jesus, não. Até Paulo, quando fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele passou por dores que Cristo passou, mas Paulo entendia que era muito pecador e que não merecia, que tinha que receber da graça de Deus para poder ser salvo. Então, quando se fala, sejam meus imitadores, o pessoal pode pensar, nossa, Paulo foi orgulhoso, soberbo. Não. Ele falou, porque se a gente vê as obras de Paulo, a gente vê que ele se humilhou perante Deus Filho. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos pecadores e não merecemos. Né? Aquela cruz era para a gente, não era para Jesus. Os açoites, o sofrimento, a tortura, a morte, a humilhação. Né? Tudo que Jesus passou era para cada um de nós que nascemos em pecado. Vamos adiante. Então, com Cristo, a gente não precisa morrer aqui imediatamente para poder, né, entender, né? Entender e crer. Jesus é tão bom que ele permite que nós mostremos que o amamos, realizando as obras que ele nos ensina. Então, recomendo a leitura, Efésios capítulo 4, versículos 22 a 28. Né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. O primogênito se irou em relação ao filho. O primogênito, Deus Filho, também aprendeu muito de Deus Pai. Deus o tornou perfeito, como está na palavra de Deus, mediante o sofrimento de Deus Filho. Então tudo isso aconteceu para se cumprir, né, a palavra de Deus, porque Deus é a verdade. Deus não mente. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas a ira de Deus é a ira soberana, é a ira justa. Né? Então sabemos disso. A ira vem de quem? Deus Pai e Deus Filho. Viu? Porque a justiça plena de Deus vindo sobre a terra para levar consigo os que o aguardam e condenar aqueles que cometem impiedades, né? Que não estão no livro da vida. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só, o que furta.
O furto, às vezes a pessoa pensa, não, aquele bandido que está preso ali. Não, é como eu falei, às vezes até uma mulher que tem uma prisão, né, uma doença de ser cleptomaníaco, né, levar alguma coisa de uma festa que não poderia levar, deve ir no restaurante, alguma coisa assim, isso é furto também. Mas observe, a pessoa conhece Jesus, ama Jesus, então tem que obedecer Jesus. Então aquela pessoa tem que superar isso e Jesus dá força para ela superar, para que ela não furte mais, que essa pessoa, se não trabalhava, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, e ainda que tenha que repartir com quem tiver em necessidade. Então é frutificar os frutos que agradam ao nosso Senhor Deus, porque a alegria do Senhor é nossa força. Em Mateus capítulo 22, sugestão de leitura, Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. Né, eu recomendo a leitura, tá bom? Observe que Jesus foi manso, Jesus ele não matou ninguém aqui na terra, né? Nenhum homem, ele veio para trazer o amor de Deus, ele veio para não condenar ninguém naquele momento, porque ele estava trazendo o amor de Deus Pai, né? Para a gente conhecer o amor de Deus Pai. Jesus virá uma segunda vez para trazer juízo aos povos. Então, Jesus sendo manso, ele tem uma parábola também, tem Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14, viu? Então, observem, né, que Deus ele não mente, Deus é justiça. Então, tem muitas parábolas de Jesus que falam da justiça. E em muitos lugares, eles só querendo pregar o amor de Deus, omitem até essas parábolas diante das pessoas que estão ali. Deus abençoe todos, fiquem com Deus.